lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Pela graça de Deus, eu estou de volta para lhe apresentar uma vez mais um versículo por dia. O versículo de hoje é João 3,16. Eu me lembro dos meus dias de infância, quando, por primeiro, aprendi a memorizar alguns versículos da Bíblia, e o primeiro de todos foi João 3,16. E ao longo da minha vida eu tenho encontrado literalmente milhares de pessoas que sabem de cor João 3,16. Versículo muitíssimo amado, muitíssimo desejado, muitíssimo apreciado. E vai ser difícil encontrar um pregador que nunca pregou sobre João 3,16, embora, a bem da verdade, eu mencione que os pregadores veteranos já não gostam mais de pregar sobre João 3,16. Só que é um manancial inesgotável, só que é uma fonte perene. Muito bem, eu quero falar hoje sobre 10 grandes elementos que nós encontramos em João 3,16. Quero, portanto, sugerir-lhe, não deixe de lado João 3,16. Não o considere versículo de segunda classe. Não há versículo de segunda classe na Bíblia. Mas eu peço encarecidamente que você conceda outra vez uma prioridade ao estudo de João 3,16. Medite nele. Vai ser imensamente produtivo para a sua vida. Bem, vamos aos 10 grandes elementos de João 3,16. Número 1, um grande Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tudo começa com Deus. Deus grande, Deus santo, Deus eterno, Deus infinito, Deus misericordioso, Deus que pode, Deus que sabe, Deus que vê, Deus que tem, Deus que sente, Deus que ama. O grande Deus. Em segundo lugar, nós temos um grande amor em João 3,16, porque Deus amou. Esse Deus que ama tem motivado as nossas adorações. Esse Deus que ama é a razão de ser da nossa redenção. Esse Deus que ama é responsável pela nossa felicidade. Esse Deus que ama entronizou-se em nosso coração. O terceiro grande elemento de João 3,16 é um grande público. É possível amar uma pessoa, é possível amar 10 pessoas, é possível amar 20 pessoas, mas não é possível amar o mundo todo. Só Deus é capaz disto. O amor de Deus é tão grande, tão imenso, tão infinito, tão abrangente, tão excepcional, que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Existe o mundo natural, mundo físico, mundo cósmico. Existe o mundo humano, o mundo das pessoas. Existe o mundo espiritual, o mundo decaído, o mundo que está sob o controle de Satanás. O mundo que Deus amou foi o mundo humano, o mundo das pessoas, o mundo dos homens e mulheres que tanto necessitam dele. Deus amou o mundo. Número 4, uma grande decisão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Dar é a tônica do amor. Dar é a expressão maior de quem ama. Dar é a significação de um coração generoso e bom que trocou a justiça pela misericórdia, que ofereceu o céu ao invés de o inferno, que concedeu liberdade ao invés de escravidão. Uma grande decisão, de tal maneira que deu. Agora nós temos em quinto lugar um grande presente. Deu. Mas deu o quê? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu o que de melhor havia. Deus deu o que de melhor há. Deus deu o que havia de melhor no céu, o que poderia naturalmente surpreender até os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Deus deu. E essa concessão de Deus foi de tal maneira poderosa e eminente que provocou a encarnação do seu Filho para, como homem, morrer por nós e dar-nos a perfeita salvação. Deixe-me recordar. Um grande Deus. Um grande amor. Deus amou. Um grande público. Deus amou o mundo. Uma grande decisão.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu um grande presente, deu seu Filho unigênito. Falei sobre 5, agora vou falar sobre as restantes. E eu gostaria que você concedesse comigo toda a atenção possível para esta passagem, porque é realmente extraordinária, é realmente grandiosa. Veja só, número 6, uma grande oportunidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele. Não é uma oportunidade para os brancos, não é uma oportunidade para os negros, não é uma oportunidade para as crianças, somente para as crianças, não é uma oportunidade para os adultos, somente para os adultos, não é uma oportunidade para as cidades, somente para as cidades, não é uma oportunidade para os que viveram no passado, somente no passado, não, é para que todo aquele, não há escusa, não há exceção. Deus não limita a possibilidade de alguém ser salvo, porque Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele, eu, você, eu, tu, ele, nós, vós, eles, infinitamente eles. Que grande oportunidade! Número 7, uma grande condição. A salvação é gratuita. O sacrifício de Jesus é perfeito. A única condição estabelecida para que nós desfrutemos da bênção salvadora de Deus é crer. É o ato de fé. É a confiança explícita, a ausência de incredulidade, a ausência de dúvida, uma rendição da alma, porque isto é a verdadeira fé. Uma grande condição para que todo aquele que nele crer, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Maravilhoso. Número 8, um grande livramento para que todo aquele que nele crer não pereça. Perecer é o resultado natural de quem peca. Perecer é consequência imediata de quem desobedece a Deus. Perecer é a destinação de quem se separa de Deus. Mas Deus chega e diz, você não precisa perecer. Eu posso impedir você de perecer. Eu tenho um método que não permitirá que você pereça. Meu filho pode impedir você de perecer. Um grande livramento. E daí restam mais dois elementos grandes, muito grandes, em João 3,16. Número 9, uma grande certeza. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha certeza. Tenha convicção, tenha garantia, mas tenha, possuir, ter, reter, abraçar. Aleluia. E por último, depois de havermos pensado em Deus que amou, e o verbo está no passado, depois de havermos observado que Deus deu, e o verbo está no passado, depois vemos que qualquer um pode crer nele, e isto está no presente, nós olhamos para o futuro e vemos que João 3,16 começa num passado que nós nem imaginemos a sua verdadeira dimensão, mas termina igualmente em um futuro inimaginável. A Bíblia diz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna começa para você a partir do momento que você crê em Jesus. Você tem a garantia da vida eterna. Paulo escreveu para Timóteo, toma posse da vida eterna. Em Cristo Jesus, o nosso espírito já começa a desfrutar da vida eterna a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor. E depois da morte física, passaremos então para a plenitude da vida, a vida futura, o pó vindouro que depende unicamente de Deus, o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo. Eu me congratulo com você que aceitou os 10 grandes elementos em João 3,16. Permita-me que eu os repita para nossa alegria. Um grande Deus, um grande amor, um grande público, uma grande decisão, um grande presente, uma grande oportunidade, uma grande condição, um grande livramento, uma grande certeza
e um grande futuro. Você pode comigo orar a Deus agora? Eu te agradeço, Senhor, por essas 10 manifestações de coisas grandes em João 3,16. Nós já amávamos este versículo, mas nós declaramos que o amaremos ainda mais, porque enquanto a lei de Moisés trazia 10 mandamentos, sempre começando com a palavra não, não faça, não faça, não faça. Tu nos deste agora João 3,16, que começa com o teu nome. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu tiro graças por haver entrado nesta bênção, e os meus irmãos e amigos que me acompanham também estão nela. Que nós nela permaneçamos para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Você é um pregador do Evangelho e, naturalmente, você gosta de encontrar o versículo e debulhá-lo. Gosta de encontrar o versículo e desenhá-lo para você mesmo, para que depois você o passe aos seus ouvintes. Você não gostaria de encontrar um livro que lhe apresentasse muitos esboços, muitas sementes, muitas ideias para você pregar? Na plataforma Amazon, eu tenho um e-book com 222 sementes. E assim como este de João 3,16 que eu trouxe para você hoje, você pode encontrar 222 outras sementes que lhe ajudarão. Pregador, não tome tempo pregando outras coisas. Tome tempo pregando a palavra de Deus. E o centro da mensagem salvadora está neste texto bíblico, texto áureo da Bíblia, João 3,16. Graças a Deus por ele e graças a Deus por toda a Bíblia. Em nome de Jesus me despeço e em nome de Jesus declaro que o meu grande desejo é estar amanhã outra vez com um versículo por dia.